Olá, campuseiros e campuseiras, sejam muito bem-vindos ao painel Green Innovation, a Amazônia, terra de oportunidades, que está começando agora. Eu sou a Jéssica Rondon e divido esse espaço com a minha colega Paula. Juntas estamos aqui representando um pedacinho da Amazônia nos nossos respectivos estados, Mato Grosso e Pará. Né, Paula? Isso, pessoal, boa tarde, eu sou a Paula, eu trabalho aqui no Sebrae Pará, na área de soluções e inovação, e hoje eu e a Jéssica vamos estar aqui para mostrar um pouquinho para vocês essa realidade da Amazônia, mostrar um pouquinho das oportunidades que vocês podem encontrar aqui na nossa região. Isso. Eu atuo em Cuiabá, Mato Grosso, no Centro Sebrae de Sustentabilidade, né, que é um centro referência no sistema sobre esse assunto voltado para os pequenos negócios. Então, a gente costuma dizer que ele é um laboratório vivo aí de práticas sustentáveis, mas o papel principal é a disseminação e a produção de conteúdos relacionados a esse tema, para que os interlocutores no Sebrae de cada estado possam atuar junto ao cliente final, né? Concurso, consultoria, palestra, enfim. É isso. Bom, o Vicente é o colega do Sebrae Amazonas, que também estaria aqui nesse bate-papo, mas devido a um contratempo ele não pôde participar, tá? Só para esclarecer. Bom, a Campus é um evento que promove a abertura da mente dos participantes para o novo, né? Então, a gente quer convidar você que está nos assistindo a participar desse painel com o olhar de solução, de enxergar as oportunidades, tá joia? E aí, já aproveitar para dizer que o chat está aberto, vocês podem enviar dúvidas, perguntas, enfim, interajam com a gente aí pelo chat, tá joia? Vamos lá, tá compartilhada a tela? Deixa eu olhar aqui. Oi, Jéssica, tá sim. Tá, agora eu consegui ver. Então, a gente já começa lançando uma provocação, né? O que é que você sabe sobre a Amazônia? Já parou para pensar? Bom, pode ser que o desmatamento, né, e as queimadas sejam as primeiras notícias, as primeiras informações que venham à mente. E também não é para menos, até porque houve uma notícia não muito distante que viralizou aí sobre a Amazônia ter perdido cerca de 8.000 hectares entre agosto de 2015 e julho de 2016. Isso equivale a 128 campos de futebol por hora, né, em 11 meses. Então, é muita coisa. Só que, por outro lado, a grandeza da Amazônia, ela vai muito além das notícias ruins e também das especulações, né? Então, por exemplo, vejam algumas curiosidades que a gente vai mostrar aqui e observem as oportunidades, né? A gente costuma dizer que o conhecimento, ele é libertador. É muito fácil a gente observar a face mais exposta, mais visível da exploração e aí não se atentar ou perder as oportunidades, né, por não olhar mais a fundo. Então, a floresta, né, o bioma, possui uma biodiversidade ímpar e de potenciais ainda incalculáveis e desconhecidos. E isso quem disse foi o cientista Carlos Nobre, tá? Não sou eu que estou dizendo. E principalmente devido à falta de pesquisa aplicada. Então, vejam o potencial, né? Outra informação é sobre a água, né? A Amazônia, na Amazônia que está a maior bacia hidrográfica do mundo e que concentra cerca de 1/5 do volume total de água doce, ou seja, água para consumo do planeta, né? 80% dela está aqui. São 25.000 quilômetros de águas navegáveis e o bioma ele se estende por 9 países sul-americanos: Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Brasil, né? Ainda que a gente tenha essa maior porção, é uma informação importante de se conhecer, né? Saber que esse bioma também está presente nesses outros países. Outra informação também muito importante é que a floresta, o bioma, ele tem quase o tamanho da Austrália, aproximadamente 6 milhões de quilômetros quadrados. Então, isso faz com que a Amazônia colecione recordes mundiais, né? Além disso, abriga 306 mil indígenas, segundo o IBGE,
E o interesse internacional, portanto, se dá através de programas de financiamento à proteção a essa maior floresta tropical do mundo, como, por exemplo, o Fundo da Amazônia, né, que foi criado em 2008, apesar de mais recentemente ele ter ficado famoso, né, conhecido aí, mas é desde 2008 que ele é administrado pelo BNDES, e visando projetos com o objetivo da redução do desmatamento e da emissão de gases de efeito estufa, ou seja, projetos de floresta em pé, né? E já contou com um aporte de mais de 3 bilhões de reais da Noruega e da Alemanha, que atualmente está ameaçado. Mas esse é um, né? Existem outras possibilidades. Uma outra informação que de extrema importância é que a floresta ela é super importante para o controle da poluição do mundo e, consequentemente, responsável pela regulação climática, né? Portanto, daí, esse interesse internacional é reforçado pela manutenção da floresta amazônica. E é um interesse legal, como a gente pode dizer, né? Sem falar que o Brasil é um país relativamente novo, então, com pouco mais aí de 500 anos. Né? Então, esse interesse internacional na preservação do bioma se dá até pela lição aprendida com a destruição e esgotamento dos recursos naturais dos seus próprios países. Bom, dado esse panorama, né? Paula, você está com o seu microfone aberto? Vamos trocar um pouquinho. Vamos falar sobre as possibilidades da exploração sustentável. Existe isso? É possível? Sim, Jéssica. Então, o que com base, né, como a gente se propôs hoje aqui a conversar sobre esse assunto Amazônia e trazer exemplos, trazer cases de sucesso, eu já queria começar para vocês já mostrando que sim, é possível e trazendo duas ideias que eu acho super interessante estar mostrando aqui, de organizações que trabalham isso de uma maneira bem diferente, bem interessante. Então, a primeira organização que eu trouxe é o IPAM, né? O IPAM, ele é um Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e ele tem um projeto de super sucesso aqui na região, que é um projeto Assentamento Sustentável da Amazônia. E o que esse projeto faz? Ele tem um grande desafio de tentar fazer com que a produção familiar produza uma economia de baixo carbono. Eles têm o desafio de promover ainda mais a transformação da base dos assentamentos, da reforma agrária. Eles têm a ideia de aumentar essa rentabilidade dessas áreas já abertas, utilizar essas áreas que já foram devastadas, tá? E com isso, eles vão gerar uma renda para essa população, diminuir esse desmatamento e promover uma agricultura familiar sustentável dentro da Amazônia. Inclusive, esse estudo de caso, ele ganhou um prêmio ano passado, através do Big Push, um prêmio da CEPAL. O outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o exemplo da Embrapa. A Embrapa tem uma parceria aí com essas organizações aí abaixo, o PNUD, que é o Programa Nacional das Nações Unidas, o Fundo Global para o Meio Ambiente. O que a Embrapa faz? A Embrapa trabalha na conservação da biodiversidade através desse programa, fazendo manejo do ecossistema de forma sustentável e utilizando o quê? O extrativismo como oportunidade de negócio. Então, ambas as instituições, elas utilizam o meio ambiente, continuam sim produzindo na Amazônia, ou seja, tendo um retorno econômico, sem degradar, e muito pelo contrário, trazendo soluções sustentáveis para a rentabilidade aqui da região. E falando tudo isso, a gente já falou aqui um pouquinho desse contexto geral da Amazônia, falou que sim, é possível a gente ter um negócio que seja sustentável, ter uma rentabilidade dentro da região, mas e aí, o que é Green Innovation? Green Innovation é exatamente isso, é o momento que eu faço essa integração das tecnologias disponíveis para que eu tenha o desenvolvimento das organizações, ao mesmo tempo eu desenvolva a sociedade e o meio ambiente, o que é o trazer a tecnologia, trazer a inovação tecnológica através de processo, através de decisão, para conseguir ter esse retorno. Eu consigo gerar renda, eu consigo melhorar a economia da região sem prejudicar aquela população local e ainda trazendo alternativas para o meio ambiente. É exatamente associar a tecnologia à sustentabilidade. Legal. Tem tudo a ver aí com
a bioeconomia, né? Que é esse modelo de produção baseado no uso dos recursos biológicos, mas propondo a sustentabilidade desse sistema de produção. Então, as possibilidades são infinitas. São infinitas. Aí a Paula... Né, Jéssica? Então, assim, a gente tem que pensar, e aí, a gente pode sim explorar a Amazônia, mas a gente pode, mas a gente deve desrespeitar a Amazônia? Ou não deve? Então, Jéssica, essa pergunta que eu faço é para ti agora. A gente pode explorar a Amazônia sem desrespeitar? Olha, é possível. Tanto que daí eu já abri com essa capa aí de um jogo, na verdade, chamado Arami, né? Como a gente disse, as possibilidades, elas são inúmeras, né? E, inclusive, na parte da economia criativa. Então, a gente, às vezes, só pensa no extrativismo, né? Naquelas ações relacionadas ao tangível, né? Ao que se pode pegar. Mas a economia criativa está aí para provar que também é possível. Então, esse jogo, voltado para o entretenimento aí, é um game com o mote do design, do folclore, mitos, lendas e iconografia amazônica. Então, para quem não conhece o universo dos jogos, né, como eu, indie, ele é um tipo de game indie, que não é abreviação de indígena, tá, gente? É uma forma abreviada da palavra independente. São jogos classificados dessa maneira porque tem algumas variáveis envolvidas. Então, o primeiro viés é a exploração de novas mecânicas de jogo, rodando em projetos com elementos inéditos, né? E isso faz com que muitos dos títulos indie ou indie abusem desses mecanismos diferentes na tentativa de se destacarem de games que já estão aí no mercado. O outro viés que caracteriza esse estilo de jogos são que eles são produzidos de forma autônoma, sem o recebimento de um apoio financeiro de uma empresa externa, tá? Não que isso signifique, como antigamente, uma qualidade inferior, pelo contrário, esse mercado de jogos aí vem passando por uma revolução, graças ao surgimento de novas ferramentas de desenvolvimento, enfim. Então, veja, um jogo que está aproveitando o mote, né, indígena, da Amazônia, e explorando isso num jogo, numa realidade virtual. Isso é muito bacana. Outra questão, pode passar o slide. Ah, tá, aí tem você. Fala pra gente sobre a Isso, e a gente falou um pouquinho primeiro de um jogo, de algo bem local, e a gente também lembrou, e as grandes empresas, elas conseguem utilizar o nome Amazônia, elas conseguem se beneficiar dos recursos da Amazônia respeitando, então a gente pensou em trazer também aqui um grande exemplo para vocês de uma grande empresa, Natura, eu acredito que todos vocês devem conhecer, e a gente pesquisou e conversou com eles já movimentaram nos últimos anos R$ 1 bilhão somente na região Amazônia. Como é que eles fazem isso, né? Eles utilizam dos ativos da região, acho que eles utilizam da cripioca, utilizam dos óleos essenciais, mas ao mesmo tempo eles têm lucro com isso. Isso é possível? Sim, isso é desrespeitar a região? Não, dependendo de como você faz isso. Então, a gente pode sim utilizar da marca Amazônia, pode se utilizar dos ativos, mas ao mesmo tempo a gente precisa se respaldar de ter uma visão sustentável, e é isso a Natura faz, ela elaborou um documento, tá? Esse documento, ele se baseia em 3 pilares, se baseia na marca, no produto que ela oferece, utilizando esse nome Amazônia, ao mesmo tempo ela pensa na rede, naquele público que ela se relaciona, toda aquela comunidade local, mas a comunidade que ela vai vender, e também pensa na gestão da organização de forma sustentável. E tudo isso, todas essas metas, toda essa forma de trabalhar da Natura fez que em 2017 ela ganhasse o prêmio de empresa sustentável do ano pela segunda vez. Como é que ela faz isso? Através dos investimentos que ela faz na região, através de trabalhos que ela faz com a comunidade, então ela consegue ampliar a capacidade produtiva da comunidade, ela investe nas pessoas que fornecem os insumos para eles, ela faz pesquisas sobre a diversidade local, ela investe também na infraestrutura da localidade, por exemplo, ela faz reforma em escola. Então, você pode ser uma empresa grande, você pode contribuir com as empresas pequenas, com os produtores rurais, com aquela comunidade local, e ao mesmo tempo você está tendo o seu lucro como empresa e você está respeitando a sustentabilidade. E esse é um exemplo aqui grande que a gente trouxe para vocês da Natura, de uma empresa que consegue fazer isso, ao mesmo tempo que ela lucra, ela continua respeitando a questão da sustentabilidade.
E baseando nesses... Isso, que é mais importante, porque às vezes a gente tem a ideia de que, para eu lucrar, para eu respeitar a sustentabilidade, eu preciso ser uma ONG, e eu só posso respeitar a sustentabilidade se eu não lucrar com isso. E a gente trouxe esse exemplo para mostrar que não, você pode lucrar e você pode respeitar ao mesmo tempo, né? Exatamente, e até para desmistificar, né, porque a sustentabilidade, ela tem um tripé, então, existe o viés social? Existe, o ambiental também, mas os negócios precisam se sustentar também economicamente, né, não dá para pensar só na good vibes e ok, precisa pensar em dinheiro também, e aí até mudar essa nossa relação com o dinheiro, né, também. Essa preocupação de que, se estiver lucrando, não é legal. Pelo contrário, lucrar com responsabilidade, com consciência. E aí a gente traz aqui esse quadro sobre os riscos globais, né, que reforçam o alinhamento e o posicionamento, até essas iniciativas, né, dos exemplos que a gente trouxe, tanto do game quanto da Natura, com tendências internacionais. Vejam o quanto que está alinhado. Esse relatório é desenvolvido anualmente pelo Fórum Econômico Mundial. Parece que a fonte ficou pequenininha, mas pelas cores é possível identificar, assim, na linha do tempo, os riscos de acordo com o tipo. A legenda é o seguinte: em azul estão os riscos econômicos, em verde, ambiental, laranja, geopolítico, vermelho, social e roxo, tecnológico, né? Percebam que os riscos ambientais, eles passaram a ser considerados a partir de 2012. Em 2007, por exemplo, os riscos eram econômico, né, azul, geopolítico e social. Em 2012, o risco de uma crise hídrica, né, fez surgir esse risco ambiental, então. Em 2014, esse risco de uma crise hídrica se somou às alterações climáticas. Em 2016, o risco passou de 2 para 1, né? E em 2017 ele volta a ser caracterizado, identificado ali como um 3, né? Então, super relevante. Em 2018 e 2019 também continuaram a ser 3. Eu não consegui inserir aí a tabela, porque senão ia ficar muito ilegível, o espaço era pequeno. Mas vejam, daí a gente consegue ter a percepção pela urgência de modelos de negócio que se adequem, que atendam o viés ambiental, né? Eu não gosto nem de chamar do meio ambiente, porque é como se a gente visse o ambiente, né, natural como uma fonte de extração. Aprendi a chamar de ambiente natural, porque o ambiente ele é inteiro, nós é que somos meio dele. Mas é um dado bastante relevante a ser levado em consideração, associado daí com os ODS, que estão na próxima lâmina. Os ODS, tá, é a sigla para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Para quem ainda não conhece, historicamente, nas últimas 2 décadas, houve vários desdobramentos em torno dos temas relacionados ao modo de vida como a gente vem levando em sociedade, né? Vem vivendo. Então, os impactos ambientais, as questões econômicas, tudo isso culminou em 2015, nos 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, para serem realizados numa agenda até 2030. Então, esse foi um compromisso assumido por mais de 190 países, membros da ONU, entre eles o Brasil, né? E para se ter uma noção, Paula, você também compartilha dessa informação, mas para se ter uma dimensão desse compromisso, os ODS, esse pacto firmado pelos governos do mundo, é considerado o mais importante desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assumidos lá depois da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1948. Então, é um pacto de sobrevivência da sociedade humana e que propõe um desenvolvimento econômico e social em harmonia com os ecossistemas da Terra, né? Veja que algo que parece óbvio precisou ser discutido, escrito e estabelecido em metas, né? E, além disso, firmado num pacto. E, então, eu gostaria até de trazer aqui a aplicabilidade desses ODS para os pequenos negócios. O que, num primeiro momento, pode soar estranho, né? O que uma agenda global
internacional tem a ver com uma pequena empresa, ainda mais no Brasil, e ainda mais na Amazônia. E aí a gente diz para vocês, o Brasil ele é um país de pequenos negócios, né? Mais de 98% dos CNPJs formalizados são de MEI, de ME e de EPT, que por sua vez geram mais da metade dos empregos no país. Então a gente está falando de dinheiro circulando localmente, de participação no PIB, enfim. Uma vez que esse percentual se repete em grande parte, se não em todos os países em desenvolvimento, o compromisso ele passa a fazer parte do nosso cotidiano, que a gente está falando do mercadinho nosso de cada dia, né? Da padaria, da loja de calçados, do pastel da feira, o que mais? São N outros negócios, pequenos negócios, né? Então, quanto mais esses negócios adotarem a sustentabilidade como parte da gestão empresarial, maior é a contribuição para o alcance dos ODS, né? E os negócios que já se atentam, ou os que passarem a se atentar para eles, estão seguindo uma tendência internacional. Portanto, eles passam a ter um cenário de oportunidades global. Concorda, Paula? Concordo. E assim, o que tudo isso tem a ver? O que tem a ver esses riscos? O que tem a ver essas ODS? O que tem a ver essa Agenda 2030 com o que a gente está falando? Se vocês conhecerem, se vocês pesquisarem mais a fundo, se vocês, como empresas, startups, tiverem soluções para atender o que está aí, para atender tudo isso que foi traçado, vocês vão ter boas ideias de negócio, vocês vão conseguir, até o nosso segundo passo aqui, fundos internacionais. E aí, como é que eu consigo esse fundo internacional? Você pode conseguir fundos internacionais exatamente se você tiver uma proposta de projeto, uma proposta de negócio que responda esses problemas e essas situações trazidas, tanto aí pelas ODS, tanto por esses riscos que foram apresentados, quanto também por uma Carta da Terra. O que é essa Carta da Terra? Essa carta foi uma carta que começou a ser pensada em 1987. Poxa, quando começou a se ter uma visão de que a gente precisava cuidar do nosso planeta, a gente precisava cuidar do ambiente que a gente vive. Então, em 1987 se pensou, poxa, e aí, o que está acontecendo com o planeta? Vamos fazer uma carta para a nossa Terra? Mas ela só foi efetivada em 92, no encontro no Rio de Janeiro, onde foi feita uma primeira versão, né? E o que eu coloquei aqui, que eu acho importante de vocês entenderem, o que diz essa carta? Ela reconhece como é magnífica a diversidade cultural que a gente tem no planeta, como é magnífica a forma de vida, e que nós todos somos uma única família, uma família humana, e que depende da vida que a gente vive, que depende da comunidade terrestre, a gente depende da Terra, porque todos temos o mesmo destino. E aí, como é que eu penso nisso na hora que eu proponho um negócio, que eu tenho uma proposta? Se eu estiver atento a esse risco, às ODS, essa Carta da Terra, eu posso propor soluções, eu posso propor negócios inovadores e tecnologia para tentar responder essas questões e esses apontamentos desses documentos. Então, isso traz a gente para um outro passo, né? Que é o passo de trazer propostas. Se eu for hoje montar um investimento, se eu pretendo solicitar um fundo internacional, como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou precisar escrever uma proposta, né? Eu preciso ter um planozinho, eu posso entrar no Google, eu posso entrar na internet, muitas vezes essas instituições elas já dão um modelo, mas o que critério é importante para essa proposta? Primeiro, eu preciso que esse projeto ele traga uma solução para algum problema, e muitos desses problemas eles são apresentados nos documentos que a gente mostrou aí atrás para vocês. Outro ponto importante é que esse projeto que eu vou apresentar, ele tem inovação, ele traga um grau de inovação, traga tecnologia para responder esses problemas. Outro ponto importante para que essa proposta possa ser selecionada é o impacto desse produto ou serviço no mercado. Ok, eu tenho uma solução do problema, ok, ele é inovador, mas e aí? O mercado está pronto para aceitar isso? O mercado vai encontrar uma resposta dentro desse meu produto, ou de repente ele é um produto utópico que não vai servir para o mercado? Então, ela precisa ter, sim, uma importante estratégia aqui para a sociedade e, acima de tudo, ele precisa ser viável tecnicamente e financeiramente. Eu não posso propor algo, sei lá, algo de outro planeta, algo lindo, mas que a gente sabe que não vai acontecer. Então, ele precisa ser realista. Então, é importante para vocês conhecerem essas informações que a gente está trazendo para vocês,
para que na hora que vocês foram procurar escrever proposta para fundos internacionais, para investimento, para captação de recurso, vocês atendam esses critérios na proposta de vocês, né? E a gente trouxe, baseando na ideia de exemplo, alguns exemplos de onde vocês podem encontrar investimento para as ideias que talvez vocês já tenham aí. Eu sei que tem gente que ainda tem ideia na cabeça, tem gente que já tem ideia no papel, já sabe mais ou menos o que quer fazer, mas não tem o recurso. Então, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês aí onde a gente pode encontrar algum recurso. Jéssica, tu tem aí alguma ideia para mostrar isso para eles? Trouxe, sim. Eu até pedi para o Juarez compartilhar nos comentários ali um link que é do nosso site, o sustentabilidade.sebrae.com.br, e lá tem uma pesquisa, tem vários conteúdos, né? Mas tem uma pesquisa sobre o engajamento dos pequenos negócios brasileiros em sustentabilidade e aos ODSs, foi uma pesquisa feita em âmbito nacional, que tem informações de mercado e que já pode aí também ser útil, né? Dar um norte. Aí ele colocou no rodapé, obrigada. É bem bacana de conferir. Então, você falou aí sobre o viés internacional, né? E todos esses critérios. Existem também iniciativas nacionais, com recursos nacionais, né? E a gente trouxe para apresentar aqui hoje a plataforma Parceiros pela Amazônia, PPA. O site é o ppa.org.br, vou pedir para o Juarez também inserir aí. Trata-se de uma plataforma de ação coletiva, encabeçada aí pelo setor privado, né, na busca de soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável, para a conservação da biodiversidade, das florestas e dos recursos naturais da Amazônia. Então, é um espaço para as empresas e instituições compartilharem boas práticas e oportunidades de aumentarem seus investimentos em tópicos relacionados a esse desenvolvimento sustentável, né, e conservação. E também a possibilidade de se identificar e apoiar oportunidades concretas de ação e investimento. Eles são guiados por 4 eixos, que está aqui no slide, né? Não sei se vocês conseguem visualizar, mas eu vou dizer. É o empreendedorismo, investimento de impacto e aceleração de negócios sustentáveis, então aí principalmente as startups, né? O segundo eixo é o desenvolvimento de novos negócios em bioeconomia e oportunidades estratégicas de investimento e incentivos fiscais. O terceiro eixo, né, são as parcerias entre empresas e comunidades em cadeias de valor locais. E por último, o quarto eixo, deixa eu aumentar aqui, que para mim ficou pequeno. O quarto eixo são as relações com comunidades, iniciativa privada e políticas públicas. Então, é a relação entre esses 3 entes, né? Acessando o link, você consegue ver todos esses projetos, os valores desembolsados, as regiões e os estados em que cada um deles está sendo desenvolvido. Tem um relatório bem completo de informações. E o interessante é que tem projetos espalhados pelo Brasil todo, né? Pelo entendimento de que existem fatores e externalidades que podem refletir na Amazônia. Então, isso é show de bola, é uma percepção e tanto. Paulo, agora fala pra gente sobre propósito. E quando a gente fala de Amazônia, né? A gente fala de empresa, de tecnologia, de pessoas que desejam resolver alguma coisa, a gente pensa logo em propósito, né? Eu acho que propósito é a palavra-chave aqui. Quando a gente tem um propósito, quando a gente se propõe a ter um lucro, ainda gerar uma renda sem degradar, a gente tem um propósito. Isso faz a diferença. Então, quando a gente começou a pensar em responsabilidade social, sustentabilidade, o Michael Porter, ele começou a elencar essas fases. Então, primeiro, né, as empresas, elas começaram a pensar no social devido a uma pressão da sociedade, aí começaram a fazer campanhas, fundaram organizações não governamentais, defesa do meio ambiente, ou discriminação racial. Então, foi algo muito por uma pressão de uma sociedade. Mas a gente já vem num segundo ponto, né? A gente já passou dessa fase, e hoje a gente está, talvez, numa segunda fase, onde a gente tem ações voltadas muito mais à filantropia, talvez a um investimento social privado, já há uma preocupação com a imagem da empresa. Então, se eu for sustentável, se eu mostrar que eu reformei uma escola, se eu mostrar que eu fiz uma doação para uma ONG ou para alguma coisa, as pessoas vão me ver com minha marca de uma maneira melhor.
Mas eu penso que hoje a gente já está caminhando nessa terceira fase, quando a gente deixou de utilizar a responsabilidade social somente para a marca, a gente começou a dar valor para essa responsabilidade. A gente percebeu o quanto é importante a gente ter um valor compartilhado, né? Então, a gente criou valor para essa responsabilidade social. Então, a gente hoje talvez nem utiliza mais tanto o nome responsabilidade social. Essa semana eu tive participando de um treinamento onde a Luísa Trajano trouxe uma frase que eu estou trazendo agora para vocês, que ela considera a empresa dela não como uma empresa responsável social, ela considera uma empresa cidadã, porque ela quer sim se preocupar com o impacto social, ambiental das suas ações, mas ela quer ter lucro, ela não quer ver, se eu sou responsável social, eu estou ali fazendo bem, cuidando das coisas por cuidar, não, eu estou cuidando, eu sou uma empresa cidadã, eu me preocupo com o meu impacto social, eu preocupo com o meio ambiente, e ao mesmo tempo eu quero gerar lucro. Quem é que vai mentir e dizer que não quer? Então, a gente pode ter empresa, sim, a gente não precisa só fundar uma ONG para ser social. Eu posso ter uma empresa responsável, eu posso ter uma empresa cidadã, né? Essa empresa, ela vai pensar no lucro dela, ela vai querer gerar um lucro, mas, ao mesmo tempo, ela vai se preocupar com o impacto que ela está trazendo para as pessoas, o impacto que ela está trazendo para o ambiente que ela vive. Então, a gente hoje precisa seguir isso. Eu tenho uma empresa, e aí? O que eu estou fazendo para contribuir com isso? O que eu estou fazendo pela sociedade em que eu vivo, né? Então, esse é um chamado para vocês no momento que estiverem pensando nas empresas de vocês, pense no propósito de vocês e pense o que vocês estão fazendo pelo mundo que vocês vivem. E pensando nisso, a gente traz um outro conceito para você, que é o conceito de negócio verde, né, Jéssica? O que é aí esse negócio verde, Jéssica? Exato, mais do que a gente falar, né, achar bonito, porque é muito fácil falar, mas o fazer. Então, os negócios verdes, eles vêm para mostrar que não são só aqueles que comercializam produtos ecológicos, são negócios com propósito, e aí conexão total com o que você falou. São negócios conectados com o planeta, né? Então, eu até trouxe um case, tá? Na próxima lâmina, trouxe um case local, né? E aí eu falei dos ODS e não mostrei que eles estão aqui, né? As caixinhas bonitinhas enfeitando meu cenário, mas eu lembrei agora porque o Diego do Sou Floresta em Pé me cobrou essas caixinhas, então ele até colocou lá na imagem dele os ODS relacionados. Diego, se tiver aí, dá um oi pra gente no chat. Mas veja só, esse é um case muito interessante. É uma empresa do município de Juína, em Mato Grosso, né, dentro do bioma amazônico, e que está fazendo um trabalho incrível, a começar pela rastreabilidade do plantio. Então, cada árvore produtora de castanha é rastreada, né? A castanha é coletada por indígenas locais, né, através do extrativismo sustentável, protegendo, então, o solo e as árvores da floresta amazônica. Então, veja, aquilo que a gente falou lá no início, parece que o Diego e a equipe observaram todas essas características, dados, informações da Amazônia e aproveitaram isso como uma oportunidade, né, com um olhar de solução. Muita gente olha e pensa, terra indígena, indígenas, isso pode ser problema, mas veja que trabalho muito legal que eles estão fazendo. Além dessa castanha ser coletada pelos indígenas, né, a compra beneficia também essas comunidades. Então, gera uma fonte de renda digna, né? Eles estão trabalhando, estão prestando um serviço dentro do bioma, com todas as habilidades sustentáveis, preservando o solo, preservando a floresta amazônica, então nada mais justo do que receber por isso. Que mais? Além disso, a cada 24 unidades do pacote, de pacotes, né? Isso. Uma árvore é plantada na floresta amazônica, então, em áreas de desmatamento e de recuperação de fauna e flora. Ou seja, é um negócio que pensou nesse impacto positivo, porque todo o nosso consumo, todas as nossas atividades, elas geram um impacto no meio natural, seja positivo ou seja negativo, né? A partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente consegue minimizar os impactos negativos e maximizar os impactos positivos daí, né? Até a embalagem deles também é diferenciada,
tem uma tecnologia que impede que a castanha oxide, enfim. Eu pedi para o Juarez colocar o link aí, que é o souflorestaempé.com.br, eles estão nas redes sociais também, e a gente pode trocar e conhecer um pouco mais do serviço que eles prestam, e é muito legal. Bom, quer falar, Paula? É isso, então a gente vem trazendo durante essa nossa conversa com vocês até agora, tentando mostrar para vocês um conceito e tentando mostrar pessoas que aplicam esse conceito, né? Então a gente tentou dizer, olha, isso aqui existe e eu posso fazer dessa forma. Então o grande objetivo hoje nosso é dizer que vocês podem, sim, né, trazer a economia da empresa de vocês, ter lucro, que não é feio pensar em lucro, até porque o tripé da sustentabilidade, ele é econômico, ele é financeiro e ambiental, então a gente precisa sim atender os 3 itens, mas a gente precisa fazer isso de maneira responsável, né? E aqui na nossa região, a gente está procurando trabalhar isso, eu trabalhando aqui no Pará, a Jéssica está trabalhando no Mato Grosso, mas aqui no Sebrae a gente tem uma comunidade formada pelos 7 estados da Amazônia, e todos estamos juntos procurando desenvolver a nossa região em conjunto e mostrar e desmistificar aquilo que a gente falou no início. Poxa, será que eu preciso acabar com a Amazônia para ter economia? Porque a gente vê que muitas pessoas têm esse conceito, né? Eles pensam que, para eu fomentar a economia da região, eu vou acabar aqui com a região, que nem outros países fizeram, que agora esses países eles são egoístas, porque eles querem que a gente conserve a nossa região e eles já destruíram a dele, mas eu também quero ficar rico. Gente, vocês podem ter recurso, vocês podem pensar na economia, mas sem degradar o ambiente. É por isso que a gente fala de uma inovação verde, né? É uma economia que pensa no próximo. E a nossa visão para vocês hoje é essa, de como a gente pode pensar no próximo, como a gente pode trazer investimentos para a região. Vocês já viram que a gente trouxe, que tem investimentos, que existem empresas que estão fazendo isso, e o nosso principal objetivo também é mostrar e chamar vocês para que vocês venham para a região, para que vocês conheçam o que acontece aqui e saibam que não é só queimada, que tem muita coisa boa, e a gente convida vocês para estarem junto com a gente nesse caminho. Exatamente. Certo? E aí, caminhando já um pouco para o fim, antes de você falar do edital do Sebrae, a gente traz aqui esse alinhamento, né? Do que foi essa nossa fala? Passou bem rapidinho, ó. Já estamos caminhando para o fim. Mas o mote da Campus Party esse ano é resetar o planeta, né? Reiniciar o planeta. E aí a gente, então, trocou aqui muitas figurinhas, muitos dados de que é possível resetar esse planeta com inovação e com sustentabilidade. Então, são eixos, assim, que a gente não pode perder foco, que o planeta está dando sinais aí, né? Os riscos globais e todas essas informações que a gente trouxe, elas são embasadas em fontes. A gente não está aqui, eu e Paula, dizendo que nós somos do bioma. A gente é do bioma, a gente vive aqui, mas mais importante do que isso, a gente tem ciência, a gente tem esses dados sendo apresentados, né? Então, cadê o próximo? O que a gente está fazendo aqui é bem um chamamento mesmo, sabe? Para as pessoas pararem de dizer ou de acharem que na Amazônia só tem mato, só tem onça, só tem floresta, né? Tem tudo isso, mas tem muita oportunidade também. E agora eu quero que Paula fale sobre esse edital. Eu vou falar para vocês de uma oportunidade, né? A gente já conversou aqui sobre a Amazônia, já mostrou que não é só queimada, que é terra de oportunidade, e a gente vem fazer esse convite para vocês, para que vocês venham, conheçam a nossa realidade, né? Conheçam o que a gente traz por aqui e colaborem junto com a gente com as ideias de vocês. Eu sei que esse evento, o Campus Party, é um evento de startup, de empresas inovadoras, de pessoas inovadoras, e eu gostaria de convidá-los para que no momento que vocês estiverem, no momento criativo de vocês, que vocês dessem uma olhada nessas ODS, dessem uma olhada no que a gente falou e pensassem em soluções, em inovação e tecnologia para a gente trazer algumas respostas para os problemas que tem aqui, mas também a gente tem no mundo todo. E o Sebrae, ele está atento, né, a essa nova realidade, a essa sociedade, tá?
E o Sebrae, ele vai lançar, a gente está agora num processo interno, um processo de formação de parceria, então, se tiver alguma empresa grande aqui, alguma pessoa, alguma empresa que gostaria de participar com a gente nesse projeto, a ideia do Inova Amazônia é formar, tipo como tem o Startup Chile, eu não sei se vocês conhecem, é trazer startups, ideias inovadoras, é fomentar essa ideia, é apoiar, tanto com recursos financeiros, porque a gente sabe que tem gente que tem ideia, muitas ideias, mas essas ideias, às vezes, você não sabe o que fazer com ela, você não tem recurso, então o Sebrae, pensando nisso, ele vai trazer esse edital do Inova Amazônia, e nesse momento, está no momento de parceria, então, parceiros, venham com a gente, converse com o Sebrae, converse comigo, com a Jéssica, que a gente está precisando de vocês, porque a gente quer apoiar ideias inovadoras. A gente vai estar se esperando no Startup Chile, tá? E como é que isso vai funcionar? Até o final do ano, a nossa perspectiva de cronograma, vamos lançar um edital mostrando as oportunidades que a gente tem aqui na região e chamando vocês, pessoas inovadoras, para contribuírem e apresentarem as ideias de negócios e tecnologia de vocês. Haverá um apoio financeiro para que você, a gente sabe que todo mundo tem seu emprego e precisa, assim, se sustentar. Haverá um apoio financeiro, haverá um apoio de capacitação para que vocês façam a aceleração desse negócio de vocês. E a gente, mais na frente, aí, o Sebrae vai estar mostrando para vocês, e eu queria já trazer aqui de primeira mão essa ideia que a gente está trazendo. E a gente também está fazendo parceria com algumas instituições internacionais, tá? Para trazer. A gente é espertinho, a gente se pensa na Amazônia, utiliza as ODS, e a gente está compartilhando isso com vocês, porque a gente sabe que dá certo, e se vocês fizerem isso, vocês também vão ter sucesso. E a gente vai deixar agora esse momento para quem tiver alguma pergunta. Aqui é nossos contatos, meu e da Jéssica. Vocês podem procurar a gente aqui no LinkedIn, mandar e-mail, que a gente vai procurar responder. E quem tiver alguma pergunta agora para fazer para a gente, se sintam à vontade, né? À vontade. A gente separou esse momento exatamente para as perguntas, que a gente não queria deixar sem resposta. Se vocês não mandarem perguntas, a gente vai achar que a gente foi muito bem, que não tem dúvida nenhuma. Exatamente, já estou achando. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui para, enquanto não tem perguntas ainda, eu vou falando. Vamos aproveitar para falar, Paula. Mas pensa só, o brasileiro, com toda a criatividade que a gente tem, né? A gente pode fazer tanta coisa maravilhosa e aumentar ainda mais os investimentos estrangeiros direto no país. Então, são muitas as oportunidades de otimizar essa abundância de recursos naturais, da biodiversidade que nós temos, com o interesse pela preservação que eles têm, justamente por viverem na pele a falta desses recursos, né? Mas veja só, isso só é possível de demonstrar através de projetos. A gente só consegue solicitar ou pleitear um fundo através de projetos que atendam às preocupações com a sustentabilidade. Então, é um chamamento mesmo. Nós somos uma geração de jovens e temos uma geração de jovens empreendedores fazendo muita coisa atrativa aí por meio de startups, de projetos, enfim. Então, imagine esse despertar para a questão ambiental, né? Se apropriar da importância dessa nossa biodiversidade, valorizar mais essa riqueza, é uma valorização que faz os bolsos se abrirem. As pessoas e os países passam a apoiar porque acreditam naquilo. Então, as marcas, as empresas, tanto as grandes como as pequenas, podem ter um protagonismo nesse futuro breve aí, criando soluções que sejam transversais, com esse pensamento de desenvolvimento sustentável e geração de valor local, né? E aí, veja só, a gente trouxe exemplos de várias frentes, desde um game até os editais, né, a Natura, que é um grande negócio. Então, quem não sabe por onde começar, eu gosto sempre de dar essa dica, Paula, que comece pelos ODS. Uma vez que você conhece os ODS, você se informa, vê lá que eles se desdobram em 169 metas, né? São objetivos sustentáveis mundiais. Você já vai começar a pensar no modelo de negócio alinhado com uma tendência internacional. Até as suas possibilidades de negócio aumentam, se ampliam. Então, é bem esse exemplo até do Diego, ele comentou ali que o negócio, na verdade,
Hoje é que estamos alinhando o que fazemos com essas pautas, como foi falado. O propósito não é fazer para mostrar, mas mostrar o que já é feito. Veja, isso é muito legal de se ouvir, Diego. É uma iniciativa muito bacana. E aí, eu contraponto, né? Quem não sabe por onde começar e já quer começar assim, comece pelos ODS, né? A dica final que eu gostaria de dar. Isso, afinal, né, são 169 oportunidades, são 169 problemas que estão esperando soluções, e essas soluções podem vir de vocês. Então, quando a gente pensou nesse painel, quando a gente começou a conversar sobre esse painel, a principal ideia foi essa, né, da gente desmistificar, de dizer, poxa, todo mundo quando fala de Amazônia, acho que quando eu comecei o meu diálogo com a União Europeia, foi isso. Ah, vocês só fazem de queimada. Quando eles vieram conversar com a gente aqui, a primeira pergunta, e como é que tá a queimada? Eu falei, não, peraí, que a gente tem um negócio para mostrar para vocês, não é só queimada. Então, a gente está aqui para dizer para vocês que tem muita coisa boa, e a gente espera que vocês também contribuam com muitas coisas boas. Muitas vezes a nossa imagem está prejudicada quando a gente só vê nas redes sociais, ou talvez nos veículos de comunicação, né? Nas notícias, a gente só vê, quando a gente fala de Amazônia, né? A gente só vê o pessoal dizer, olha, a Amazônia está queimando, olha, então, as pessoas da Amazônia derrubam toda a floresta, eu vou e faço queimada para fazer plantação. Acontece, eu não vou mentir, acontece. Mas tem gente aqui que pensa diferente. A gente trouxe o IPAN, que é uma organização, uma ONG, que está ali lutando todo dia para ajudar aquela comunidade local. Tem a Embrapa, que traz solução tecnológica, traz novidades para que a gente consiga, sim, ter uma economia, que a gente consiga, sim, plantar de uma maneira, o manejo. Então, é isso que a gente se propôs hoje a mostrar para vocês, que a Amazônia existe, que a Amazônia está aqui, que a Amazônia é um mundo de oportunidades, e as ODS estão ali para contribuir. Pensa nas ODS, olha o que tem lá, e vem aqui para a Amazônia e tenta trazer essa solução aqui para a gente. A gente espera aqui das pessoas que participam desse evento da Campus Party, que sejam pessoas criativas, e a gente está atrás dessas pessoas. E o Diego aqui já mostrou para a gente que o trabalho dele deu certo, porque ele conseguiu trazer esse recurso, consegue ter uma rentabilidade para a empresa dele, ao mesmo tempo que ele consegue pensar no meio ambiente e no social. Exato. E é até você me fez ter um insight agora, né? Muitas vezes eu já ouvi falar que Mato Grosso tem mais gado do que gente. E, na verdade, a gente tem um centro que é referência em sustentabilidade, veja só. Então, as oportunidades, elas estão realmente abertas, a gente está alinhado com tendências internacionais, e no nosso site, que o Juarez já disponibilizou aí no chat, é possível acessar informações, outros dados, video cases de empresários que adotaram a sustentabilidade como prática da gestão, né, até como estratégia da sua gestão, e passaram a ter resultados com isso. Então, ver que a sustentabilidade ela é muito mais do que o aspecto só ambiental. A gente fica à disposição. Não sei se chegaram algumas perguntas, parece que não. Isso significa que a gente foi muito bem. Eu acho também. Eu tô ficando aqui achando que eu tô me achando. Que foi tudo muito bem, que ninguém tem dúvida. Exatamente. Então a gente quer compartilhar com vocês que o Sebrae está aí disponível. A Jéssica aí do Mato Grosso, eu no Pará. Nós temos colegas aí em todos os estados, não só aqui na Amazônia, mas em todos os estados, que trabalham essa pauta, né, de desenvolvimento sustentável. O Mato Grosso possui o Centro Sebrae de Sustentabilidade. Hoje, esse centro, ele fica no estado do Mato Grosso, o Centro Sebrae de Sustentabilidade. Quem ainda não conhece, tem um site, é um projeto muito bonito, que começou aí no Mato Grosso. Dentro desse site, vocês vão encontrar diversas informações sobre exemplos, cases de sucesso, sobre a inovação na sustentabilidade, porque a gente percebe muito, quando a gente aqui no Sebrae, que quando a gente fala para os nossos clientes, quando eles vêm aqui, que quando se fala sustentabilidade, a primeira coisa que eles pensam é em custo. Penso que sustentabilidade envolve, eu vou ter que melhorar
a captação de água da minha empresa, ou então eu vou colocar um painel de energia solar. Mas sustentabilidade é muito mais do que um painel de economia, de energia solar, é muito mais do que água. A sustentabilidade, ela envolve as pessoas, ela envolve você ser uma empresa que se preocupa com a comunidade que você vive, com seus funcionários, com seus colaboradores, que você se preocupa também com o ambiente de você, onde você coloca o seu lixo, se você se preocupa com uma questão como um todo, e ao mesmo tempo, você, além dessa preocupação, você pode ser uma empresa que tem uma tecnologia que vai estar tentando resolver um problema desse. Então, a sustentabilidade, ela traz um viés de coisa muito grande, que vai além de colocar uma placa solar dentro do seu, da sua empresa. É isso mesmo, você até me lembrou de uma série que nós temos, que são as 12 dimensões da sustentabilidade. Aqui no canal do YouTube do Centro Sebrae, que é o Sustentabilidade TV, né? Você consegue localizar essa série. E também no nosso site tem infográficos, tem cartilhas, tudo relacionado às 12 dimensões, né? Você mencionou bem, Paula, quando disse que sustentabilidade não é só um item, não é uma ação isolada. Você precisa pensar na gestão de pessoas de forma sustentável, na gestão financeira da sua empresa de forma sustentável, a gestão de resíduos, né? Que daí entra na parte de gestão ambiental. Que mais? Os outros aspectos, a estratégia, o planejamento da empresa. Pensa que rico é um empresário colocar a sustentabilidade ou metas relacionadas à estratégia do seu negócio. Né? Acho que é o primeiro passo para que outros venham. Então, nessa série você consegue conferir tudo e um pouco mais. Nós temos também materiais setorizados, que eu acho que também contribuem muito. Que mais? Estou aproveitando para fazer a propaganda, né? Mas o nosso canal no YouTube, Sustentabilidade TV, a gente realizou uma série de lives de abril até junho, e todas as quintas-feiras a gente estava trazendo convidados para falarem sobre temas desde economia colaborativa, água como valor para a vida e para os negócios, eficiência energética como redução de custo para os negócios, e outros. Foram vários temas, mas teve também um sobre desperdício, né? O quanto que os resíduos, eles se refletem na falta de produtividade e na perda de competitividade da empresa. Então, quem quiser também acompanhar, é uma média de 50 minutos a 1 hora. Essas lives, elas ficaram gravadas no YouTube, vale a pena conferir. E aí, então, eu queria que a Paula disponibilizasse nossos contatos novamente aí na tela. O nosso tempo está acabando, né? Então, a gente agradece vocês que estiveram aqui com a gente nesses 50 minutos. Obrigada por disponibilizar esse tempo de sábado de vocês. E eu espero que a nossa conversa faça diferença aí na vida de vocês. Então, vai ser aí, como a Jéssica pediu, segue os nossos contatos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês podem procurar a gente aí através do contato na tela. Obrigada. Agradeço também a disponibilidade de vocês, um forte abraço. Continuem aqui na programação, que está bombando, né? Não para, termina um, já vem outro painel, então tá bem legal. Obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada, tchau, tchau, pessoal.